Minha vida se partiu em dois naquele momento, antes do cinema e depois dele. Nunca pensei que um simples ingresso de sessão das 19 horas mudaria completamente quem eu sou e o que seria do meu futuro. Meus dedos tremiam enquanto segurávais a carteira. Na minha frente, Lucas e Sofia pulavam ansiosos pela pipoca grande que havíamos prometido dividir. Era nosso ritual de sexta-feira, quando Otávio ficava trabalhando até mais tarde. "Mamãe, podemos pegar refrigerante também?" perguntou Sofia com aqueles olhos que sempre derretiam meu coração. "Claro, meu amor", respondi automática, enquanto calculava mentalmente se o dinheiro seria suficiente até o próximo pagamento. Como professora de literatura no Colégio Estadual Dom Pedro II, em Vitória, meu salário nunca foi abundante. Otávio sempre ganhou mais como gerente comercial na Tech Solution, mas insistia em manter nossas contas separadas, alegando que era mais prático. Nos últimos meses, suas contribuições para as despesas domésticas vinham diminuindo gradualmente. "É a crise, Renata. Estamos todos apertados", justificava ele, enquanto aparecia com camisas novas e um perfume francês que certamente não estava dentro do nosso orçamento familiar. "Mãe, olha quem está ali!" A voz de Lucas cortou meus pensamentos. Meu filho apontava discretamente para a outra extremidade do saguão do cinema. No começo, não entendi o que ele queria mostrar. O Cinearte do Shopping Vila Velha estava especialmente cheio naquela noite de estreia. Segui o olhar do meu filho e foi quando o vi. Otávio, meu marido de 14 anos, o pai dos meus filhos, o homem que deveria estar preso numa reunião de emergência na empresa. Ele não estava sozinho. Uma mulher de cabelos escuros e bem mais jovem que eu estava praticamente pendurada no pescoço dele. As mãos dela deslizavam pelo peito de Otávio, com uma intimidade que me tirou o ar, e ele sorria. Aquele sorriso que eu não via direcionado a mim há tanto tempo que já nem me lembrava como era. "Mamãe, por que o papai está aqui? Ele não falou que tinha trabalho hoje?" Sofia perguntou inocentemente, sua voz chegando aos meus ouvidos como se viesse de muito longe, abafada pelo zumbido que começava a dominar minha cabeça. Lucas, sempre mais perceptivo, puxou a irmã mais nova pela mão. "Vem, Sofia, vamos ver qual doce tem na loja ao lado." Ele me olhou com uma compreensão muito além dos seus 12 anos. "A gente já volta, mãe." Fiquei paralisada na fila, incapaz de me mover. Parte de mim queria correr até lá, criar um escândalo, jogar pipoca na cara daquela mulher, gritar com o Otávio na frente de todos. Mas outra parte, a parte que ainda pensava nas crianças, me manteve congelada no lugar. Por um instante terrível, o olhar de Otávio cruzou com o meu através do saguão lotado. Vi o momento exato em que o reconhecimento atingiu seus olhos. Não houve choque, nem culpa imediata. O que vi foi cálculo. Em questão de segundos, ele avaliou a situação, sussurrou algo no ouvido da mulher, e os dois rapidamente se misturaram à multidão, desaparecendo em direção às salas de exibição. Ele nem sequer veio falar comigo, nem tentou explicar. Simplesmente fugiu, como se eu fosse uma inconveniência em sua noite perfeita. As crianças voltaram, e com uma força que não sabia possuir, consegui sorrir para elas. Houve uma mudança de planos, meus amores. Estou com uma dor de cabeça terrível. Podemos voltar outro dia? A decepção nos olhos deles me partiu o coração. Mas naquele momento, eu sabia que não conseguiria sentar numa sala escura por 2 horas, fingindo que meu mundo não estava desmoronando. No caminho para casa, dirigindo nosso carro usado com dificuldade por causa das lágrimas que teimavam em embaçar minha visão, ouvi Lucas suspirar no banco de trás. "Não é sua culpa, mãe." Ele disse com uma voz tão adulta que me assustou. "O que não é minha culpa, filho?" "O papai. Ele tá diferente faz tempo." Eu escutei ele falando no telefone com ela várias vezes. Senti meu estômago afundar ainda mais. Meu próprio filho sabia. Por quanto tempo ele carregou esse segredo sozinho, tentando me proteger? Quando chegamos ao nosso apartamento em Jardim Camburi, preparei um lanche rápido para as crianças e as mandei para a cama mais cedo. Sofia adormeceu rapidamente, esgotada pela montanha-russa emocional da noite. Lucas, no entanto, ficou acordado, seus olhos me seguindo enquanto eu vagava inquieta pelo apartamento. "Você vai contar para ele que a gente viu?" perguntou finalmente.
Sentei-me na beirada da cama dele, passando os dedos pelos cabelos que ele insistia que já estava grande demais para aceitar esse tipo de carinho. Ainda não sei, filho. Preciso pensar. Suspirei profundamente. Você sabe quem é aquela mulher? Lucas desviou o olhar. Acho que é a Janaína. Ela ligou aqui em casa uma vez quando você estava dando aula. Disse que era a nova assistente do papai e que precisava falar com ele urgente. Uma assistente. Claro, o clichê mais antigo do mundo, e meu marido tinha caído nele como um adolescente. Ou talvez tivesse sido ele a criar a situação, usando seu poder como gerente. A ideia me revoltou ainda mais. Depois de apagar as luzes do quarto de Lucas, fui para a sala e esperei. Eram quase meia-noite quando ouvi o barulho da chave na fechadura. Otávio entrou sorrateiramente, claramente esperando encontrar todos dormindo. Reunião produtiva? Perguntei, acendendo o abajur ao meu lado. Ele deu um salto, levando a mão ao peito. Renata, que susto! Não esperava te encontrar acordada. Imagino que não. Mantive minha voz calma, quase casual. Como foi o trabalho? Ele afrouxou a gravata, evitando meu olhar. Exaustivo. Tivemos que revisar todas as projeções para o próximo trimestre. Você não iria acreditar na bagunça que está. Curioso, interrompi, porque eu poderia jurar que te vi no Cinearte hoje à noite, com uma mulher que certamente não parecia estar discutindo projeções trimestrais. A mentira congelou em seus lábios. Por um segundo, considerei dar a ele a chance de se explicar, de implorar por perdão, de prometer que nunca mais aconteceria. Mas então me lembrei. Ele me viu no cinema e escolheu fugir. Escolheu ela em vez da própria família. Algo dentro de mim estalou naquele momento. Uma força nova começou a crescer, substituindo o torpor inicial. Não era apenas raiva ou tristeza. Era uma determinação fria e calculista que nunca havia sentido antes. Não precisa dizer nada agora. Me levantei do sofá, surpreendendo tanto a ele quanto a mim mesma com minha calma. Estou muito cansada para discutir. Vamos conversar amanhã. A confusão no rosto dele era visível. Ele esperava gritos, lágrimas, talvez até objetos sendo arremessados. Minha tranquilidade o desconcertou completamente. Renata, eu posso explicar. Não é o que você está pensando. Amanhã, Otávio. Passei por ele em direção ao nosso quarto. Ah, e você dorme no sofá hoje. Naquela noite, deitada sozinha na cama que compartilhamos por tantos anos, não consegui dormir. Não foram as lágrimas que me mantiveram acordada, mas os planos que começavam a se formar em minha mente. Se Otávio pensava que eu seria apenas mais uma esposa traída, conformada com migalhas de atenção e respeito, ele estava prestes a conhecer um lado meu que nem mesmo eu sabia que existia. Porque naquela noite no cinema, algo morreu dentro de mim, mas algo novo também nasceu. E esse algo novo estava sedento por justiça. Peguei meu celular e abri o aplicativo do banco. Precisava saber exatamente quanto tinha em minhas economias pessoais antes de dar o próximo passo. O plano que começava a tomar forma em minha mente exigiria recursos, coragem e uma frieza que eu teria que encontrar em algum lugar dentro de mim. Na manhã seguinte, acordei com os olhos inchados após finalmente conseguir adormecer nas primeiras horas da madrugada. O apartamento estava em silêncio. Espreitei na sala e vi o sofá vazio, com o cobertor dobrado perfeitamente sobre a almofada, um hábito militar que Otávio mantinha desde que o conheci. Encontrei um bilhete na mesa da cozinha. Saí mais cedo. Precisamos conversar quando voltar. Busco as crianças na escola hoje. Típico dele. Fugir primeiro, tentar controlar a narrativa depois. Provavelmente passar a manhã ensaiando explicações, desculpas, promessas vazias. Ou talvez estivesse com ela, planejando como administrar a situação agora que fora descoberto. A ideia fez meu estômago revirar. Chamei as crianças para o café da manhã. Sofia apareceu saltitante como sempre, aparentemente esquecida da decepção da noite anterior. Lucas, porém, me observava com olhos cautelosos enquanto eu preparava o cereal deles. Você falou com o papai? Ele perguntou finalmente, sua voz baixa para que a irmã não ouvisse. Balancei a cabeça. Não realmente. Ele saiu cedo hoje. Lucas assentiu,
compreendendo mais do que uma criança de 12 anos deveria. Ele sempre sai cedo quando faz algo errado. Aquela observação me atingiu como um tapa. Por quanto tempo meu filho percebera coisas que eu me recusava a ver? Por quanto tempo fingi que os problemas em meu casamento eram apenas fases, estresse de trabalho ou incompatibilidades normais? Depois de deixar as crianças na escola, não fui diretamente para o colégio onde leciono. Pela primeira vez em 7 anos de profissão, liguei para a coordenação e pedi um dia de folga, alegando problemas de saúde. Não era mentira. Sentia-me verdadeiramente doente. Em vez disso, dirigi até a praia da costa. Estacionei de frente para o mar e deixei que as ondas capturassem meu olhar. O vai e vem constante das águas sempre teve um efeito calmante em mim desde que me mudei para Vitória. Hoje, porém, nem mesmo o oceano conseguia aquietar minha mente turbulenta. Meu celular tocou. Era Patrícia, minha melhor amiga desde a faculdade e agora enfermeira no Hospital das Clínicas. Renata, tudo bem? A coordenadora Eliana me ligou preocupada porque você faltou. Nem tentei esconder o tremor na minha voz. Peguei Otávio com outra ontem à noite. O silêncio do outro lado durou apenas 1 segundo antes dela responder. Estou de plantão, mas posso pedir para trocarem meu horário. Me espera no Sabor em Arte em meia hora. Essa era a Patrícia. Direta, prática e incondicionalmente presente quando eu precisava. Nossos caminhos se cruzaram na UFES durante a graduação, ela em enfermagem e eu em letras. Mesmo seguindo carreiras diferentes, nunca perdemos contato. Ela foi madrinha do meu casamento e é madrinha de Lucas. Foi ela quem me ajudou quando tive depressão pós-parto após o nascimento de Sofia. E agora, seria ela a primeira a me ver desmoronar como adulta. O Café Sabor em Arte ficava a poucos quarteirões da escola onde leciono. Um lugar pequeno e aconchegante, com mesinhas de madeira e fotografias antigas de Vitória nas paredes. O dono, seu Antônio, já nos conhecia bem. Patrícia e eu nos encontrávamos ali pelo menos 2 vezes por semana, entre meus horários de aula. "O de sempre, professora?" perguntou ele quando entrei. "Hoje não, seu Antônio. Só um café preto, por favor." Ele ergueu as sobrancelhas, mas não comentou. Meu de sempre era um cappuccino com canela e um pedaço de bolo de laranja. Pedir apenas café preto era um sinal claro de que algo estava errado. Patrícia chegou poucos minutos depois, ainda vestindo o uniforme do hospital sob o casaco leve. Seu rosto sempre sereno estava marcado pela preocupação. Ela se sentou à minha frente e cobriu minha mão com a dela. "Me conta tudo." E contei. As palavras saíram como uma torrente, interrompidas ocasionalmente por soluços que eu tentava sem sucesso conter. Relatei sobre o cinema, sobre a mulher pendurada no pescoço dele, sobre como Lucas já sabia há tempos, sobre o bilhete deixado naquela manhã. Patrícia ouviu sem interrupções, seu rosto mudando de preocupação para raiva e, finalmente, para uma determinação que espelhava o que começava a crescer dentro de mim. "Sempre desconfiei dele", ela disse finalmente. "Desde aquela festa de aniversário da Sofia, quando peguei ele olhando para a prima do seu cunhado como se quisesse devorá-la." Franzi a testa, tentando lembrar. "A Letícia? Mas ela tem só 22 anos." "Exatamente." Patrícia tomou um gole do seu café. "Renata, perdoe minha franqueza, mas acho que esta não é a primeira vez. É apenas a primeira vez que você vê." Suas palavras caíram sobre mim como água gelada. No fundo, eu já suspeitava disso. Os sinais estavam lá. Mensagens escondidas, trabalhos noturnos, viagens de negócios que se multiplicavam, o crescente desinteresse por nossa intimidade. Mas preferir acreditar nas desculpas dele, nas justificativas que eu mesma criava para explicar seu comportamento. "O que vou fazer, Pat? Como vou olhar para as crianças e dizer que o mundo delas vai desabar?" Ela apertou minha mão. "O mundo delas não vai desabar porque você não vai deixar. Você é a pessoa mais forte que conheço, Renata. Sempre foi. Só esqueceu disso enquanto estava ocupada sendo a esposa perfeita para um homem que não merece nem seu desprezo." Enxuguei as lágrimas com o guardanapo. "Não me sinto forte agora." "Mas você é. E sabe o que mais? Você não está sozinha. Tem a mim, tem seus pais em Vila Velha, tem a Cláudia que sempre te tratou mais como irmã do que como cunhada. Cláudia, a irmã mais velha de Otávio.
professora universitária, feminista convicta e a única da família dele que nunca caiu no charme superficial do irmão. Ela sempre viu através da fachada de marido perfeito que Otávio construía tão cuidadosamente para os outros. Não posso contar para a família dele ainda. Preciso pensar, preciso de um plano. Que plano? Vai confrontá-lo? Olhei pela janela do café, observando as pessoas que passavam na calçada. Vidas normais, rotinas intactas, realidades não despedaçadas por traições. Senti uma pontada de inveja, seguida por uma determinação crescente. Não sei ainda, mas não quero ser apenas mais uma história de esposa traída que perdoa ou que vira a megera louca. Quero que ele sinta o que estou sentindo agora. Patrícia sorriu pela primeira vez desde que chegou. Agora sim estou reconhecendo minha amiga. A garota que organizou aquele protesto contra o professor machista na faculdade, lembra? A que não tinha medo de ninguém. Sorri fracamente com a lembrança. Parecia outra vida, outra Renata. Uma que não tinha medo de se posicionar, de lutar pelo que acreditava. Preciso descobrir mais coisas antes de decidir o que fazer. Como o quê? Quem é ela? Há quanto tempo isso acontece, se tem mais alguém? E, principalmente, se ele está desviando nosso dinheiro para bancar essa aventura. Patrícia franziu o senho. Você acha que ele faria isso? Até ontem eu achava que ele nunca me trairia na frente dos nossos filhos, então claramente não conheço meu marido tão bem quanto pensava. Naquele momento, meu celular vibrou com uma mensagem. Era Eliana, minha colega de trabalho. Vi que você não veio hoje. Está tudo bem? Precisa de alguma coisa? Hesitei por um momento antes de responder. Problemas pessoais. Te conto depois. Eliana era mais que uma colega. Era uma confidente no trabalho. Uma das poucas pessoas que sabiam sobre as pequenas fissuras que já vinham aparecendo em meu casamento nos últimos meses. O que você vai fazer agora? Perguntou Patrícia. Vou para casa. Preciso verificar algumas coisas enquanto Otávio não está lá. Nos despedimos na porta do café, com Patrícia me abraçando mais forte e por mais tempo que o normal. Me liga a qualquer hora. E Renata, não deixa ele virar o jogo e fazer você se sentir culpada. Homens como Otávio são especialistas nisso. De volta ao apartamento, senti-me como uma intrusa em minha própria casa. Era estranho estar ali no meio da manhã de uma terça-feira, quando normalmente estaria em sala de aula discutindo Machado de Assis com adolescentes desinteressados. Fui direto para o escritório que compartilhávamos. Otávio sempre deixava o computador ligado, protegido apenas por uma senha que eu conhecia. O aniversário de nosso primeiro encontro, um detalhe romântico que agora parecia uma piada de mau gosto. O computador ganhou vida, revelando a tela de trabalho organizada dele. Abriu o histórico de navegação. Limpo, obviamente. Otávio era meticuloso demais para cometer deslizes tão básicos. Verifiquei os e-mails. Nada comprometedor à primeira vista. Foi quando decidi verificar as mensagens de texto no WhatsApp Web que encontrei a primeira pista. Uma conversa com J.O. Trabalho. Continha apenas mensagens sobre relatórios e reuniões, mas com um tom estranhamente formal para conversas de trabalho. E mais curioso, eram poucas mensagens para alguém que supostamente trabalhava diretamente com ele. J.O. Janaína Oliveira? Tinha que ser. Continuei investigando e encontrei o aplicativo do banco de Otávio. Conhecia a senha porque ocasionalmente pagava contas por ele. O que vi me fez engasgar. Transferências regulares para uma conta desconhecida nos últimos 4 meses. Pequenas no começo, mas crescendo gradualmente. A última, feita 3 dias antes, era de quase R$2.000. Dinheiro que poderia ter pago o material escolar das crianças que ele alegou não poder custear naquele mês. Minha respiração acelerou. Então não era apenas traição emocional e física, era também financeira. Ele estava desviando o dinheiro da nossa família. O dinheiro que eu ajudava a ganhar com meu trabalho suado, para financiar sua aventura com aquela mulher. Tirei capturas de tela de tudo e enviei para meu próprio e-mail. Evidências, provas, munição. Em seguida, abri sua agenda digital. Mais uma coisa que ele mantinha meticulosamente organizada. Percorri as entradas das próximas semanas e quase caí da cadeira quando vi. Conferência de Marketing, Guarapari. Hotel Pousada Horizonte Azul. Marcada para daqui a 2 semanas de sexta a domingo.
Conferência? Desde quando a Tech Solution realizava conferências em pousadas de praia? Aquilo tinha todos os sinais de um fim de semana romântico planejado. Fiz uma rápida pesquisa no Google e encontrei o site da tal pousada. Um lugar charmoso, à beira-mar, com quartos que tinham vista para o oceano e banheiras de hidromassagem. O tipo de lugar que ele nunca me levou, alegando que era desperdício de dinheiro. Senti o sangue ferver nas veias. Uma coisa era trair, outra, completamente diferente, era usar o dinheiro da família para bancar luxos com a amante. Estava tão absorta em minhas descobertas que quase não ouvia a porta da frente se abrir. Fechei rapidamente todas as janelas e desliguei o monitor, meu coração disparado. Renata, a voz de Otávio ecoou pelo corredor. Você está em casa? Respirei fundo, tentando compor minha expressão. Ele não podia saber o que eu havia descoberto. Não ainda. No escritório, respondi. Minha voz surpreendentemente firme. Ele apareceu na porta, seu rosto uma máscara de preocupação ensaiada. Estava vestido impecavelmente como sempre. O cabelo perfeitamente arrumado, a barba feita. Como alguém tão meticuloso com a aparência podia ser tão descuidado com os sentimentos alheios? Você não foi trabalhar? Está doente? Não estou me sentindo muito bem, respondi, tecnicamente não mentindo. Otávio entrou no escritório, mantendo uma distância cautelosa. Renata, sobre ontem à noite, ergui a mão, interrompendo-o. Não quero discutir isso agora, não na frente das crianças. Olhei para o relógio de parede. Aliás, não era você quem ia buscá-las na escola hoje? Ele pareceu confuso por um momento. Depois checou o próprio relógio e praguejou baixinho. Perdi a noção do tempo. Vim em casa para pegar uns documentos e conversar com você. Pensei que ainda era cedo. Vá buscá-los, conversamos depois. Otávio hesitou, claramente desconcertado com minha calma. Ele esperava lágrimas, gritos, talvez até súplicas. Minha serenidade o deixava desorientado, e isso me dava uma pequena, porém significativa, sensação de poder. Tem certeza? Podemos pedir para a Cláudia buscá-los. Não, vá você. As crianças precisam de alguma normalidade hoje. Depois que ele saiu, deixei escapar a respiração que nem percebi estar segurando. Minhas mãos tremiam, mas minha mente estava surpreendentemente clara. Em meu celular, disquei o número da cunhada, Cláudia. Se havia alguém que entenderia minha situação e me apoiaria incondicionalmente, era ela. Ela atendeu no terceiro toque. Renata? Que surpresa boa! Cláudia, preciso da sua ajuda. É sobre Otávio. Houve uma pausa do outro lado. O que meu irmãozinho fez dessa vez? E assim, o círculo de aliados em meu plano ainda não formado começava a se expandir. Não sabia exatamente o que faria, mas tinha certeza de uma coisa. Otávio Menezes aprenderia que algumas traições têm um preço muito mais alto do que ele jamais poderia imaginar. Enquanto desligava o telefone com Cláudia, olhei novamente para a tela do computador, agora negra e silenciosa. Ali estava a prova de que minha vida havia sido construída sobre mentiras cuidadosamente elaboradas. Mas também estava a chave para minha libertação. Só precisava encontrar a fechadura certa. O som de passos no corredor do prédio me alertou para a chegada iminente de Otávio com as crianças. Rapidamente, compus minha expressão, preparando-me para mais algumas horas de normalidade fingida. Esta seria minha última performance como esposa ingênua e traída. Amanhã, o verdadeiro espetáculo começaria. Os 3 dias seguintes foram os mais longos da minha vida. Mantive uma fachada de normalidade que merecia um Oscar de atuação. Preparava o café da manhã para as crianças, dava aulas sobre Machado de Assis e seus narradores não confiáveis. Sorria para os colegas de trabalho que perguntavam se estava tudo bem. E até mesmo conversava civilizadamente com Otávio sobre assuntos domésticos. Ele tentou várias vezes iniciar a conversa, mas eu sempre encontrava uma desculpa. As crianças estavam por perto. Eu tinha provas para corrigir, estava com dor de cabeça. A verdade era que eu precisava de tempo para processar tudo e fortalecer minha resolução. Cada tentativa frustrada de explicação aumentava visivelmente a ansiedade dele. E confesso que havia uma pequena satisfação em vê-lo desconfortável, incerto, vulnerável. Na sexta-feira à tarde,
recebi uma mensagem de Cláudia. Café amanhã, 10 traga tudo o que descobriu. Elas havia conseguido um tempo livre entre suas aulas na universidade para me encontrar. Cláudia era a única pessoa da família de Otávio que eu realmente admirava. Professora de Sociologia na UFES, divorciada há 5 anos de um marido que, curiosamente, também a traíra, ela construíra uma carreira respeitável e uma vida independente que eu secretamente invejava. Naquela noite, enquanto Otávio acompanhava as crianças em uma sessão de cinema, uma tentativa transparente de compensar a desastrosa noite do flagrante, aproveitei para continuar minhas investigações. A senha do celular dele era a mesma do computador. Outro detalhe de falsa romantização que agora me causava náuseas. Não demorou muito para encontrar o que procurava. Fotos, dezenas delas, em restaurantes, em um hotel que reconheci ser em Guarapari, em um carro que não era o nosso. Em algumas, Janaína usava joias que eu nunca poderia ter. Pequenos presentes comprados com o dinheiro que deveria estar pagando a ortodontia de Lucas ou as aulas de natação de Sofia. Mas foi uma conversa de WhatsApp apagada e recuperada de um backup automático que realmente me destruiu. Nela, Otávio reclamava de mim, de nossa vida monótona, de como eu havia me deixado levar após o nascimento das crianças. Como se meu corpo, modificado por 2 gestações, e meu cansaço acumulado por anos de dupla jornada, fossem falhas imperdoáveis, enquanto sua barriga crescente de cerveja nos finais de semana era apenas um detalhe insignificante. E o pior, ele falava dos planos para o futuro, uma transferência para a filial da empresa em São Paulo que ele estava articulando. Uma nova vida. Sem mim, obviamente. Chorei silenciosamente no nosso quarto, abraçada ao travesseiro para abafar os soluços. Não eram lágrimas de tristeza, mas de indignação, de raiva. Como ele ousava planejar seu futuro enquanto destruía o meu e o de meus filhos? Na manhã seguinte, acordei antes do amanhecer. Deixei um bilhete explicando que teria uma reunião de professores e saí antes que qualquer um acordasse. Era mentira, claro, mas depois de tantas mentiras dele, uma pequena minha parecia insignificante. O café onde marcamos ficava no campus universitário, um lugar neutro onde seria improvável encontrarmos conhecidos em comum. Cheguei cedo e escolhi uma mesa nos fundos, longe das janelas. Cláudia apareceu pontualmente, vestindo jeans e uma camiseta com a frase "Bem comportadas não fazem história", uma referência à historiadora Laurel Thatcher, Ulrich, que sempre me fazia sorrir. Nos abraçamos longamente antes de nos sentarmos. Cláudia emanava aquela aura de confiança e força que sempre admirei. Seus olhos, tão parecidos com os do irmão, me observavam com uma mistura de compaixão e determinação. "Como estão as crianças?" ela perguntou primeiro, demonstrando onde estavam suas prioridades. Confusas. Lucas está mais quieto que o normal. Sofia pergunta por que estamos todos agindo estranho. Suspirei, sentindo o peso da situação nos ombros. Eles merecem melhor que isso. Sim, merecem. Ela fez sinal para a garçonete e pediu 2 cafés. E você também merece melhor que meu irmão. Ficamos em silêncio até que as bebidas chegassem. Então, abri minha bolsa e tirei um pendrive. Está tudo aqui. Extratos bancários, conversas, fotos, até os planos dele de se mudar para São Paulo. Cláudia conectou o dispositivo em seu laptop e examinou os arquivos metodicamente, seu rosto endurecendo a cada nova revelação. Quando terminou, fechou o computador com um clique decisivo. Aquele idiota. Sempre foi egoísta, mas isso... Ela balançou a cabeça, uma mistura de decepção e raiva em seu olhar. "O que você quer fazer, Renata?" A pergunta pairou entre nós. O que eu queria fazer? Parte de mim desejava apenas pegar meus filhos e desaparecer. Outra parte queria confrontá-lo, expor tudo, vê-lo implorar por perdão para depois rejeitá-lo. Mas nenhuma dessas opções parecia suficiente. Quero que ele sinta o que estou sentindo. Quero que ele entenda o que é ter o mundo desabando ao seu redor, sem saber como seguir em frente. Minha voz saiu mais firme do que esperava. E quero garantir que meus filhos e eu tenhamos segurança financeira depois que tudo isso acabar. Cláudia sorriu, um sorriso que não alcançava os olhos. Você já falou com um advogado?
Ainda não. Tudo aconteceu tão rápido. Minha amiga Beatriz é especialista em direito familiar. Posso marcar uma consulta para você na segunda-feira. Ela fez uma pausa, considerando algo. Quanto à outra parte, fazê-lo sentir o que você está sentindo, tenho algumas ideias. Foi assim que, entre goles de café amargo e lágrimas ocasionais, começamos a traçar o plano que mudaria tudo. Não seria apenas uma vingança mesquinha, mas uma reestruturação completa de poder. Uma libertação. Voltei para casa com um novo senso de propósito. Otávio estava brincando com as crianças na sala quando entrei. Uma cena de domesticidade perfeita, que agora parecia um insulto. Como foi a reunião? Ele perguntou, aparentemente interessado em minha vida pela primeira vez em meses. Produtiva, respondi simplesmente, dirigindo-me à cozinha para preparar o almoço. Ele me seguiu, deixando as crianças entretidas com um jogo de tabuleiro. Renata, precisamos conversar. Já faz quase uma semana. Virei-me para encará-lo, mantendo minha expressão neutra. Tem razão. Precisamos mesmo. Que tal depois que as crianças dormirem? A surpresa e o alívio em seu rosto eram quase cômicos. Ele provavelmente esperava que eu continuasse evitando a conversa indefinidamente. Mal sabia ele que agora eu estava mais do que preparada. As horas até a noite se arrastaram. Jantamos em um silêncio desconfortável, interrompido apenas pelas histórias animadas de Sofia sobre sua aula de balé e as respostas monossilábicas de Lucas. Meu filho mais velho observava tudo com olhos atentos demais para uma criança de sua idade. Ele sabia que algo importante estava prestes a acontecer. Depois de colocar as crianças na cama, encontrei Otávio na sala. 2 taças de vinho já servidas sobre a mesa de centro. Clássico dele. Usar álcool para amaciar conversas difíceis. Obrigada, mas não quero vinho, disse, sentando-me no sofá oposto ao dele. Quero clareza para esta conversa. Ele assentiu, desconfortável, empurrando sua própria taça para longe. Renata, sobre aquela noite no cinema, não é o que você está pensando. Ergui uma sobrancelha. Não? Então você não estava com sua assistente, a mesma que tem te ligado em casa, a mesma para quem você tem transferido dinheiro regularmente nos últimos 4 meses? A cor fugiu do rosto dele. Você andou mexendo nas minhas coisas? Interessante que sua primeira preocupação é com a sua privacidade, não com o fato de que você traiu sua família. Mantive minha voz baixa, controlada. Sim, Otávio, investiguei e encontrei muito mais do que esperava. Olha, eu posso explicar as transferências. São empréstimos temporários. Ela está passando por dificuldades e... Poupe-nos dessa humilhação adicional. Interrompi, vi as fotos, li as mensagens, sei dos seus planos de se mudar para São Paulo, sei de tudo. Ele afundou no sofá, a fachada de marido injustiçado desmoronando completamente. Por um momento senti quase pena. Quase. Não planejei isso, murmurou finalmente. Aconteceu. As coisas não acontecem, Otávio. Você fez escolhas. Repetidamente. Dia após dia mentiu para mim e para nossos filhos. Desviou o dinheiro da nossa família. Planejou um futuro sem nós. Ele cobriu o rosto com as mãos. O que você quer que eu diga? Que sinto muito? Porque sinto. Muito mesmo. Sente por ter feito ou por ter sido pego? Balancei a cabeça. Não importa. Não estou aqui para ouvir desculpas. Estou aqui para te informar sobre o que vai acontecer agora. Isso capturou sua atenção. Ele me olhou com uma mistura de confusão e apreensão. O que você quer dizer? Quero o divórcio, obviamente. Disse isso com uma frieza que surpreendeu a nós dois. Mas não quero um divórcio normal, cheio de acusações públicas e brigas por custódia que só machucariam as crianças. Então, o que você sugere? Inclinei-me para frente, mantendo o contato visual. Sugiro que você faça exatamente o que eu disser, pelo bem de todos nós, principalmente pelo seu. Expliquei então meus termos. Ele admitiria o adultério em um acordo de divórcio formal sem contestar. Me daria a custódia primária das crianças, com direitos de visita generosos para ele. Afinal, apesar de tudo, ele era um bom pai. Dividiríamos os bens igualmente, mas ele pagaria uma pensão adequada que permitisse manter o padrão de vida das crianças. E se eu não concordar com tudo isso? Perguntou ele, um vislumbre de seu antigo eu arrogante emergindo.
Sorri calmamente. Então, infelizmente, terei que enviar todas as evidências que coletei para o seu chefe na Tech Solution. Tenho certeza que a empresa ficaria interessada em saber como um de seus gerentes está potencialmente desviando recursos para financiar uma relação inapropriada com uma subordinada. Fiz uma pausa, deixando isso afundar. Assédio no ambiente de trabalho é um assunto sério atualmente, não acha? Ele empalideceu novamente. Você não faria isso. Há uma semana eu teria concordado com você. Mas descobri que sou capaz de muito mais do que imaginava quando se trata de proteger meus filhos e minha dignidade. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Finalmente ele falou, sua voz derrotada. O que mais? Tenho uma condição final. Respirei fundo. Você vai cancelar seus planos secretos para aquele fim de semana em Guarapari. No lugar disso, vai levar Lucas e Sofia para passarem esse tempo com você. Eles merecem momentos especiais com o pai antes que tudo mude. Confusão passou pelo rosto dele. Você quer que eu leve as crianças para a praia? Depois de tudo que acabou de dizer, quero que você seja um bom pai. É o mínimo que pode fazer depois de falhar tão miseravelmente como marido. Ele concordou lentamente, ainda parecendo desorientado pela virada dos acontecimentos. E Otávio? Acrescentei, levantando-me para encerrar a conversa. Não tente nada, estúpido. Tenho cópias de tudo em lugares seguros. Se você decidir jogar sujo, estou preparada. Naquela noite dormi no quarto de hóspedes, mas pela primeira vez em dias, dormi profundamente. Uma parte do plano estava em movimento, mas o mais importante ainda estava por vir. Na manhã seguinte, domingo, acordei com o som do telefone tocando. Era Patrícia. Como foi? Perguntou ela sem preâmbulos. Fase 1 completa. Ele está assustado e cooperando. Expliquei brevemente a conversa da noite anterior. Agora começa a parte difícil. Tem certeza que quer seguir com isso? Não é tarde para reconsiderar. Tenho certeza absoluta. Depois do café, enquanto Otávio levava as crianças para visitar a avó Terezinha, provavelmente para pedir conselhos sobre como lidar com a esposa repentinamente assertiva, fiz uma ligação que mudaria tudo. Tech Solution Brasil, bom dia. Bom dia. Gostaria de falar com Rogério Campos, do Departamento de Recursos Humanos, por favor. Rogério era um ex-aluno meu, agora gerente de RH na empresa de Otávio. Nos mantivemos em contato ao longo dos anos, e ele sempre me convidava para dar palestras sobre comunicação efetiva para os funcionários. O que Otávio não sabia era que tínhamos almoçado juntos apenas um mês antes, e que Rogério havia me confidenciado sua preocupação com comportamentos inadequados de certos gerentes com suas subordinadas. A conversa foi curta e profissional. Não mencionei Otávio diretamente, mas perguntei sobre as políticas da empresa quanto a relacionamentos no ambiente de trabalho e possíveis consequências para desvio de recursos. Rogério entendeu perfeitamente o que eu não estava dizendo. Se você tiver qualquer preocupação específica, Renata, minha porta está sempre aberta. Ele disse significativamente antes de desligarmos. Em seguida, liguei para Beatriz, a advogada amiga de Cláudia, e marquei um encontro para a tarde do dia seguinte. O cerco estava se fechando, mas não apenas em torno de Otávio, também em torno da antiga Renata, a mulher que aceitava migalhas de atenção e respeito, que sufocava suas próprias ambições para sustentar as do marido, que acreditava que sacrifício silencioso era sinônimo de amor. A última ligação daquela manhã foi para a coordenação do programa de pós-graduação em literatura brasileira da UFES. Há 3 anos, eu havia sido aprovada para o mestrado, mas desisti antes de começar porque Otávio foi promovido e precisava viajar mais, deixando os cuidados com as crianças pequenas exclusivamente para mim. Bom dia! Gostaria de saber se ainda é possível me inscrever para o próximo semestre. A secretária explicou que as inscrições regulares já haviam encerrado, mas que casos excepcionais podiam ser considerados mediante justificativa formal. Anotei todas as informações. Uma nova determinação crescendo dentro de mim. Quando desliguei, percebi que estava sorrindo. Não era um sorriso de felicidade, nem de vingança mesquinha. Era o sorriso de alguém que finalmente enxergava um caminho à frente, para além da dor e da traição. Meu celular tocou novamente. Era Cláudia. Consegui as informações sobre a tal pousada em Guarapari.
disse ela sem introdução. E tem algo interessante. Adivinha quem estará hospedado lá no mesmo fim de semana? A equipe de filmagem daquele documentário sobre turismo costeiro no Espírito Santo. Meu coração acelerou. Aquele que seu aluno de mestrado está dirigindo? O próprio. Rafael ficou muito interessado quando mencionei que tinha uma história que ele talvez quisesse documentar. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar perfeitamente. Uma exposição pública seria devastadora para alguém como Otávio, que construíra sua carreira e sua imagem social sobre uma fachada de competência e integridade. Cláudia, você é brilhante. Só estou retribuindo. Você foi meu apoio quando passei pelo meu divórcio, lembra? Além do mais, ela fez uma pausa significativa. Meu irmãozinho está precisando de uma lição há muito tempo. Desligamos com a promessa de nos encontrarmos no dia seguinte para finalizar os detalhes. Quando Otávio voltou com as crianças, mantive minha expressão neutra e meu tom civilizado. Ele parecia nervoso, inquieto, constantemente verificando o celular. Algum problema? Perguntei inocentemente enquanto ajudava Sofia com sua lição de casa. Não, nada. Ele guardou o telefone rapidamente. Só trabalho. Claro, trabalho. Sorri suavemente. Por falar nisso, você confirmou aquela viagem para Guarapari com as crianças? Eles estão muito animados. A culpa atravessou seu rosto como um relâmpago. Vou cuidar disso amanhã. Ótimo. Tenho certeza que será um fim de semana inesquecível para todos vocês. Eu não fazia ideia do quão proféticas seriam essas palavras. Na segunda-feira, acordei com uma determinação que não sentia há anos. Vesti-me com mais cuidado que o habitual. Uma saia lápis azul marinho que havia guardado no fundo do armário, uma blusa branca bem passada e o único par de sapatos de salto que ainda possuía. Maquiei-me levemente, apenas o suficiente para disfarçar os vestígios de noites mal dormidas. Otávio me observou com curiosidade, enquanto eu preparava o café da manhã para as crianças. Alguma ocasião especial? Perguntou ele, tentando soar casual. Reunião com a diretoria da escola, respondi vagamente. E depois tenho alguns assuntos pessoais para resolver. Não era exatamente mentira. Tinha pedido 2 horas de folga para encontrar Beatriz, a advogada. O restante da história, bem, Otávio não merecia saber. Deixei as crianças na escola e segui direto para o escritório de Beatriz no centro de Vitória. O edifício Direito e Justiça era uma construção moderna de vidro e aço, bem diferente do prédio escolar antigo onde eu passava meus dias. O contraste me fez pensar em quantas outras possibilidades de vida eu havia deixado para trás, enquanto me dedicava exclusivamente à família e ao conforto profissional de Otávio. Beatriz me recebeu em seu escritório com uma formalidade acolhedora. Era uma mulher de meia idade, cabelos grisalhos cortados em um Chanel elegante e olhos perspicazes por trás de óculos de armação colorida. Cláudia me contou o básico, disse ela depois que nos acomodamos, mas preciso ouvir sua versão completa para entender como podemos proceder. Durante a hora seguinte, relatei tudo. O flagrante no cinema, as descobertas financeiras, os planos de Otávio para São Paulo, nossa conversa de domingo e meus termos para um divórcio civilizado. Beatriz tomou notas detalhadas, ocasionalmente interrompendo para fazer perguntas específicas. Quando terminei, ela retirou os óculos e me olhou diretamente. Você tem um caso muito forte, Renata. Com as evidências que coletou, poderia conseguir termos ainda mais favoráveis em um tribunal. Ela fez uma pausa, considerando suas próximas palavras. Mas entendo e respeito sua decisão de tentar um caminho menos confrontacional por causa das crianças. É possível fazer isso legalmente? Garantir que ele cumpra sua parte sem expor tudo publicamente? Ela sorriu. Um sorriso que falava de anos de experiência lidando com homens como Otávio. Há maneiras. Podemos redigir um acordo pré-divórcio que inclua cláusulas de confidencialidade e consequências específicas em caso de descumprimento. Seus dedos tamborilaram na mesa. Quanto à sua outra estratégia, aquela envolvendo a pousada em Guarapari, não posso aconselhá-la profissionalmente sobre isso. Entendo, mas pessoalmente, acrescentou ela, um brilho surgindo em seus olhos. Acho que certas lições são mais eficazes quando aprendidas publicamente.
Saí do escritório de Beatriz com um arquivo de documentos preliminares e uma nova perspectiva. Não se tratava apenas de divórcio ou vingança. Era uma reclamação de minha própria vida, minha própria narrativa. Em vez de voltar imediatamente à escola, dirigi até o campus da UFES. O Departamento de Literatura Brasileira ficava em um prédio antigo circundado por árvores centenárias. Estacionei e fiquei alguns minutos apenas observando os estudantes que cruzavam o pátio, carregando livros e sonhos, algo que eu havia adiado por tempo demais. Na secretaria fui atendida por uma senhora simpática que me reconheceu. Professora Renata, quanto tempo? Ainda se lembra de mim? Sou Yara, meu filho Gustavo foi seu aluno no Dom Pedro II há alguns anos. Sorri, genuinamente surpresa e emocionada com a conexão inesperada. Claro que lembro. Gustavo sempre foi apaixonado por Castro Alves, não é? Como ele está? Formou-se em Direito ano passado, graças a Deus. Mas o que atrás aqui? Finalmente decidiu fazer aquele mestrado. Na verdade, sim. As palavras saíram com mais confiança do que eu esperava. Vim ver se ainda há alguma possibilidade para o próximo semestre. Yara me conduziu ao gabinete do coordenador, professor Augusto, um senhor de barba branca, que havia sido meu orientador na graduação. Ele me recebeu com um abraço caloroso e ouviu atentamente enquanto eu explicava minha situação. Não os detalhes pessoais, mas o fato de que estava finalmente pronta para retomar meus estudos. Seu projeto sobre as personagens femininas na obra de Machado de Assis ainda é relevantíssimo, comentou ele. E temos uma vaga extraordinária que abriu recentemente. Um dos candidatos aprovados desistiu para aceitar uma posição em Portugal. Meu coração acelerou com a possibilidade real que se abria. Isso significa que eu teria uma chance? Mais que uma chance, Renata. Considerando seu histórico acadêmico e experiência docente, diria que é praticamente certo. Ele sorriu paternalmente. A única questão é, você está preparada para o compromisso? Mestrado não é fácil, especialmente conciliando com trabalho e família. Pensei nos últimos dias, nas descobertas dolorosas, mas também na força interior que havia encontrado. Estou mais preparada do que nunca, professor. Algumas circunstâncias da minha vida pessoal estão mudando e acredito que terei o tempo e a energia necessários para me dedicar aos estudos. Saí da universidade com formulários de inscrição e uma data para apresentar meu projeto atualizado. Dali a exatamente 2 semanas. A coincidência com o planejado fim de semana em Guarapari não passou despercebida. Seria um ponto de virada em todos os sentidos. Ao retornar à escola, encontrei Eliana no corredor, a caminho de sua sala de aula. "Está tudo bem com você?" perguntou ela, preocupação sincera em seu rosto. "Tem algo diferente? Não sei dizer o quê." Hesitei por um momento, então decidi que precisava de mais uma aliada. "Pode me encontrar no Sabor em Arte depois das aulas? Tenho algo importante para contar." Durante as aulas daquela tarde, senti-me estranhamente dividida. Parte de mim estava ali, discutindo literatura com adolescentes, enquanto outra parte planejava meticulosamente cada passo do que viria a seguir. Quando finalmente o último sinal tocou, arrumei minhas coisas e segui para o café. Eliana já estava lá quando cheguei, 2 cappuccinos fumegantes na mesa. Sentei-me e, sem preâmbulos, contei tudo. Ela ouviu em silêncio, seus olhos se arregalando em certos momentos, principalmente quando mencionei o plano para Guarapari. "Meu Deus, Renata", ela murmurou quando terminei. "É brilhante e assustador ao mesmo tempo. Acha que estou indo longe demais?" Ela considerou a pergunta por alguns instantes. "Não. Acho que você está finalmente indo longe o suficiente. Quantas vezes nos últimos anos você se diminuiu, abriu mão de seus sonhos, aceitou migalhas enquanto ele construía a vida que queria? Está na hora de equilibrar essa balança. Preciso de um favor", disse então. "No próximo fim de semana, quando tudo isso acontecer, vou precisar que alguém fique de olho nas crianças. Combinei com Cláudia que ela as levará para um passeio no sábado, mas preciso de alguém para o domingo. Claro, pode contar comigo. Posso levá-los ao Parque Moscoso. Eles adoram aquele lugar." Quando nos despedimos, Eliana me abraçou mais forte que o normal. "Estou orgulhosa de você, sabia? Independente do resultado, o simples fato de você estar lutando por si mesma já é uma vitória." Aquelas palavras me acompanharam durante toda a semana.
Uma semana de preparativos cuidadosos, de contatos estabelecidos, de documentos reunidos. Uma semana em que observei Otávio como nunca antes. Seus hábitos, suas pequenas mentiras cotidianas, a forma como checava o celular obsessivamente quando pensava que ninguém estava olhando. Na quinta-feira à noite, ele finalmente confirmou a viagem para Guarapari com as crianças. Reservei 2 quartos na pousada Horizonte Azul para o próximo final de semana, anunciou durante o jantar, tentando soar entusiasmado. Um para mim e outro para as crianças. Lucas olhou para ele com ceticismo. Pensei que você tinha aquela conferência importante. Otávio engasgou com a água. Foi cancelada. Então pensei em aproveitar a reserva para passar um tempo com vocês. Legal? Sofia exclamou, alheia à atenção. Podemos levar os primos também? Não desta vez, querida, interveio rapidamente. Será só vocês e seu pai. Um tempo especial juntos. Mais tarde, quando as crianças já estavam na cama, Otávio me abordou na cozinha enquanto eu lavava a louça. Sobre esse final de semana, tem certeza que é uma boa ideia? Dada a nossa situação atual, sequei as mãos lentamente, virando-me para encará-lo. Absolutamente. As crianças precisam de momentos felizes antes que comecemos a discutir divórcio formalmente. Além disso, acrescentei com um olhar significativo. Vai lhe dar tempo para pensar nos termos que propus. Beatriz enviará a documentação preliminar na segunda-feira. Ele empalideceu. Você já falou com um advogado? Claro que sim. Achou que eu estava blefando? Na sexta-feira, levei uma pequena mala ao carro antes de sair para o trabalho. Otávio sairia com as crianças logo após o almoço, e eu os seguiria discretamente algumas horas depois, não para confrontá-los ou estragar seu passeio, mas para garantir que tudo estivesse em ordem na pousada para o dia seguinte. Durante a pausa para o almoço, recebi uma mensagem de Rafael, o estudante de mestrado que dirigia o documentário. Tudo confirmado para amanhã. Equipe a postos. Só preciso que confirme o horário exato. Respondi rapidamente. Café da manhã por volta das 9h. A gerência já sabe? Sim, Mauro. O gerente da pousada é meu primo. Ele vai garantir que o telão esteja funcionando na área da piscina. Outra peça do quebra-cabeça se encaixava. Era quase poético como tudo estava se alinhando. A última aula daquele dia foi sobre Dom Casmurro. A ironia não me escapou. Discutimos Capitu e as ambiguidades da traição, a narrativa não confiável, os ciúmes que distorcem a realidade. Meus alunos estavam especialmente engajados, talvez sentindo minha própria energia em comum sobre o tema. Professora? Perguntou uma aluna no final da aula. A senhora acha que Capitu realmente traiu Bentinho ou foi tudo imaginação dele? Pensei por um momento antes de responder. Acho que a verdadeira traição de Bentinho foi contra ele mesmo. Permitiu que seus medos e inseguranças o cegassem para o que realmente importava. No final perdeu tudo. Esposa, filho, amigo e até mesmo sua própria paz interior. Quando o sinal tocou, arrumei minhas coisas com uma sensação de fechamento. Não apenas do dia letivo ou da semana, mas de um capítulo inteiro da minha vida. No caminho para Guarapari, 2 horas de estrada me deram tempo para refletir. Não sentia raiva naquele momento, apenas uma clareza cristalina sobre o que precisava ser feito. Não se tratava apenas de vingar uma traição, mas de restaurar um equilíbrio fundamental, de retomar as rédeas da minha própria história. Cheguei à pousada no início da noite. Era um lugar encantador, exatamente como as fotos no site haviam mostrado. Uma construção de 2 andares em estilo mediterrâneo, com vista para o mar e jardins bem cuidados. Estacionei longe da entrada principal e aguardei alguns minutos, verificando se não cruzaria acidentalmente com Otávio e as crianças. Na recepção, fui atendida por um rapaz jovem que consultou o computador e sorriu. Ah, você deve ser a professora Renata. Rafael me avisou que viria. Sou Mauro, o gerente. Obrigada por colaborar com isso, disse em voz baixa. Sei que é um pedido incomum. Ele balançou a cabeça, expressão séria. Minha mãe passou por algo parecido quando eu tinha a idade do seu filho. Ninguém fez nada na época. Entregou-me a chave. Seu quarto fica no bloco dos fundos, bem longe de onde seu marido está hospedado com as crianças. Já jantaram e agora estão na piscina. Agradeci e segui para o quarto.
simples, mas confortável, com uma pequena varanda que dava para um jardim interno. Desembalei apenas o essencial e liguei para Cláudia. Cheguei. Está tudo pronto para amanhã? Confirmadíssimo. Rafael e a equipe já montaram todo o equipamento discretamente, enquanto testavam a acústica do local para o documentário. Ninguém desconfia de nada. E quanto à outra parte do plano? Liguei para 3 colegas de Otávio na Tech Solution esta tarde, confirmando que também estarão hospedados aí. Aparentemente, a empresa realmente tem um retiro de liderança agendado para este fim de semana no resort vizinho. Pura coincidência. Ela fez uma pausa. Ou destino. Inclusive o diretor, principalmente o diretor. Rogério garantiu que ele estará presente no café da manhã. Desligamos e fiquei alguns minutos apenas respirando, acalmando meus nervos. Em seguida, mandei uma mensagem para a Patrícia. Fase 2 em andamento. Amanhã tudo termina. Sua resposta veio instantaneamente. Estou aqui para o que precisar. Tem certeza de que não quer que eu vá até aí? Não, obrigada. Preciso fazer isso sozinha. Tomei um banho longo, deixando a água quente relaxar meus músculos tensos. Vesti um pijama confortável e sentei-me na varanda com meu laptop, abrindo o projeto de pesquisa para o mestrado. Havia algo profundamente simbólico em trabalhar nele naquela noite. Enquanto um capítulo se fechava, outro já começava a ser escrito. Passei algumas horas refinando minha proposta sobre as personagens femininas de Machado de Assis, mulheres complexas que não se encaixavam nos estereótipos de sua época, que desafiavam convenções e pagavam preços por sua ousadia. Capitu, Sofia, Virgília, todas elas ecoavam algo dentro de mim que apenas agora começava a compreender completamente. Por volta das 23, recebi uma mensagem de texto inesperada. Era de Otávio. As crianças perguntaram por que você não veio. Está tudo bem? Tivemos um dia agradável aqui. Fitei a tela por alguns instantes, pensando na audácia daquela pergunta. Ele realmente achava que ainda tínhamos o tipo de relação onde mensagens casuais sobre o dia eram apropriadas? Ou estava apenas tentando verificar onde eu estava, para garantir que seu plano original com Janaína poderia ter funcionado se eu não tivesse descoberto tudo? Decidi não responder. O silêncio também pode ser uma resposta poderosa. Antes de dormir, preparei cuidadosamente as roupas para o dia seguinte. Um vestido azul marinho simples, mas elegante, sapatos confortáveis, maquiagem leve. Queria parecer composta, confiante, inabalável. A imagem perfeita de uma mulher que não está se despedaçando, mas se reconstruindo. Dormi surpreendentemente bem, sem sonhos ou pesadelos. Quando o despertador tocou às 7, senti-me revigorada, pronta. Tomei um café rápido no quarto, usando a cafeteira disponível, e revisei mentalmente cada passo do plano mais uma vez. Às 8h30, recebi uma mensagem de Rafael. Equipe a postos. Gerência confirmou que seu marido reservou mesa para café da manhã às 9h. Executivos da Tech Solution já chegaram e estão na área da piscina. Respirei fundo, verificando minha aparência uma última vez no espelho. A mulher que me encarava de volta parecia diferente, mais forte, mais determinada, com um brilho nos olhos que não via há anos. Estou a caminho, respondi. Saí do quarto e caminhei lentamente pelos jardins da pousada em direção à área da piscina, onde o café da manhã era servido. Meu coração batia acelerado, mas minhas mãos estavam firmes. Avistei a equipe de filmagem discretamente posicionada, câmeras preparadas sob o pretexto do documentário sobre turismo. Escolhi uma mesa afastada, parcialmente escondida por uma palmeira ornamental, e pedi apenas um café preto. De onde estava, tinha visão perfeita da entrada e do grande telão instalado em uma parede lateral, supostamente para apresentações do resort. Às 9h10, Otávio apareceu com Lucas e Sofia. Meu coração apertou ao ver meus filhos sorridentes, alheios ao que estava prestes a acontecer. Por um instante, questionei minha decisão. Seria justo expô-los a isso? Mas então lembrei das palavras de Cláudia. As crianças vão sofrer de qualquer forma com o divórcio. Melhor que entendam desde cedo que foi escolha dele, não sua. Além disso, Sofia não vai entender completamente o que está acontecendo. E Lucas? Bem, Lucas já sabe mais do que imaginamos.
Exatamente às 9h15, notei Mauro aproximando-se do microfone discretamente instalado próximo ao buffet. Meu momento havia chegado. O sol da manhã refletia na água cristalina da piscina, criando pequenos diamantes luminosos na superfície. Era uma cena perfeita de tranquilidade que contrastava violentamente com a tempestade que eu estava prestes a desencadear. De meu posto de observação parcialmente oculto, vi Otávio ajudando Sofia a se servir no buffet, enquanto Lucas, sempre mais independente, já enchera seu prato com frutas e panquecas. Mauro, o gerente da pousada, aguardou que eles se acomodassem em uma mesa próxima ao telão antes de caminhar até o pequeno palco improvisado. Ele testou o microfone discretamente e então fez o anúncio. Bom dia a todos os hóspedes da pousada Horizonte Azul. Temos a honra de receber hoje a equipe da UFES, que está produzindo um documentário sobre a Costa Capixaba. Como parte do projeto, eles prepararam uma pequena apresentação sobre histórias locais que gostariam de compartilhar durante nosso café da manhã. Esperamos que apreciem. Percebi o momento exato em que Otávio se deu conta de que algo incomum estava acontecendo. Sua postura mudou sutilmente, os ombros tensos, a cabeça levemente inclinada como a de um animal que pressente perigo. Mas era tarde demais para fugir. O telão já ganhava vida com o logo da universidade, acompanhado por uma música instrumental suave. Rafael, vestido formalmente com camisa social e calças escuras, subiu ao palco. Seu porte era profissional, sua voz clara e confiante. Bom dia, sou Rafael Monteiro, mestrando em cinema e audiovisual da UFES. Nosso documentário explora não apenas as belezas naturais do litoral capixaba, mas também as histórias humanas que se desenrolam nestes cenários paradisíacos. Hoje, temos um segmento especial sobre como as aparências podem enganar, mesmo nos lugares mais transparentes como este. O telão escureceu por um momento. Meu coração batia tão forte que temi que pudesse ser ouvido do outro lado da piscina. Vi Lucas olhando curioso para a tela, enquanto Sofia balançava as pernas, mais interessada em seu waffle com calda de chocolate. Então, começou. A primeira imagem que apareceu foi uma captura de tela das transferências bancárias de Otávio para Janaína. Valores, datas, tudo exibido em tamanho ampliado, impossível de ignorar ou negar. Rafael continuou narrando como se fosse parte de um documentário sobre ética nos negócios. Observem como recursos financeiros podem ser desviados de seus propósitos originais, criando ondas que afetam famílias inteiras. Otávio congelou, o garfo a meio caminho da boca. Seus olhos percorreram o ambiente rapidamente, como se procurasse uma rota de fuga. Foi quando notou, a algumas mesas de distância, seu diretor na Tech Solution e mais 3 gerentes de departamento, todos observando a apresentação com interesse crescente. A sequência continuou implacável. Capturas de tela das mensagens entre ele e Janaína, cuidadosamente editadas para omitir conteúdos explícitos que pudessem ser inadequados para o público presente, mas mantendo todas as evidências de sua traição, seus planos para São Paulo, suas mentiras para mim e para as crianças. Lucas parou de comer, sua expressão mudando de curiosidade para compreensão dolorosa. Ele era inteligente demais para não conectar os pontos. Sofia, no entanto, continuava distraída com seu café da manhã, ocasionalmente olhando para o telão sem realmente processar o que via. A apresentação culminou com uma imagem que eu não esperava. Uma foto tirada pelo próprio Lucas no dia do cinema, mostrando Otávio e Janaína de mãos dadas entrando na sala de exibição. Meu filho havia capturado aquele momento sem que eu soubesse, talvez como prova para si mesmo de que não estava imaginando coisas. Um murmúrio percorreu a área da piscina. Mesmo quem não conhecia os envolvidos podia sentir o drama real que se desenrolava ali. Vi uma das executivas da Tech Solution inclinar-se para cochichar algo no ouvido do diretor, que assentiu gravemente, seus olhos fixos em Otávio. Foi neste momento que decidi entrar em cena. Levantei-me calmamente e caminhei até ficar ao lado do telão, visível para todos. Otávio empalideceu ao me ver, finalmente compreendendo a extensão do que estava acontecendo. Como parte final deste segmento especial,
continuou Rafael, seguindo perfeitamente o roteiro que havíamos planejado. Temos a honra de apresentar a professora Renata Duarte, que recentemente foi aceita no programa de mestrado em Literatura Brasileira da UFES com um projeto sobre as personagens femininas na obra de Machado de Assis. Um slide surgiu mostrando a carta de aceitação provisória que o professor Augusto havia me entregado na sexta-feira. Não era parte do plano original, mas Rafael havia insistido em incluí-la como um contraponto positivo à narrativa de traição. Caminhei até o microfone, sentindo todas as olhares sobre mim. Minhas pernas tremiam levemente, mas minha voz saiu firme. Bom dia a todos. Não vou tomar muito do tempo de vocês. Apenas gostaria de agradecer à equipe da UFES pela oportunidade de compartilhar não apenas minha história pessoal, mas também a jornada acadêmica que estou prestes a iniciar. Olhei diretamente para Otávio enquanto falava. Seu rosto era uma máscara de horror e humilhação. Lucas me observava com uma mistura de choque e... seria a admiração? Sofia finalmente havia percebido que algo importante estava acontecendo e olhava confusa de mim para o pai. A vida nem sempre segue os caminhos que planejamos, continuei. Mas cada desvio traz oportunidades de crescimento e redescoberta. Às vezes, precisamos enfrentar verdades dolorosas para encontrar novas possibilidades. Desci do pequeno palco e caminhei diretamente até a mesa onde Otávio estava paralisado com as crianças. Abri minha bolsa e retirei 2 envelopes, colocando-os suavemente à sua frente. O primeiro contém os termos do nosso divórcio, elaborados pela doutora Beatriz Mendonça. Você encontrará todas as condições que discutimos, incluindo a custódia compartilhada das crianças e a divisão equitativa de bens. Empurrei o primeiro envelope em sua direção. O segundo é uma carta de demissão já redigida para a Tech Solution. Achei que você gostaria de sair com alguma dignidade, em vez de ser demitido por desvio de recursos e relacionamento inapropriado com uma subordinada. O silêncio ao redor era absoluto. Até mesmo os hóspedes que não tinham conexão alguma com nossa história pareciam prender a respiração. Sofia olhou para mim com os olhos arregalados. Mamãe, o que está acontecendo? Por que o papai está com essa cara? Ajoelhei-me ao lado dela, ignorando Otávio por completo. Querida, às vezes os adultos cometem erros e precisam assumir as consequências. Seu pai e eu vamos nos separar, mas ambos continuaremos amando você e seu irmão mais que tudo no mundo. Lucas se levantou abruptamente, derrubando seu copo de suco. Você sabia o tempo todo, exclamou, olhando para o pai com uma mistura de dor e raiva. Eu te vi com aquela mulher tantas vezes e você sempre mentia. Aquilo foi inesperado. Meu filho havia testemunhado mais do que eu imaginava, carregando aquele fardo sozinho para me proteger. Senti meu coração se partir por ele. Lucas, a voz de Otávio saiu estrangulada. Não é bem assim, filho. Eu posso explicar? Não quero suas explicações, Lucas gritou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Você nos traiu. Traiu a mamãe, traiu a mim, traiu a Sofia. Antes que a situação se deteriorasse ainda mais, Cláudia surgiu como havíamos combinado, aproximando-se rapidamente de nossa mesa. Lucas e Sofia, ela chamou com uma voz gentil, mas firme. Que tal irmos dar uma volta na praia enquanto seus pais conversam? Trouxe aquele jogo de pipa que vocês adoram. Sofia, confusa, mas sempre animada pela perspectiva de diversão, aceitou prontamente. Lucas hesitou, olhando para mim em busca de orientação. Vá com sua tia, disse suavemente. Conversaremos mais tarde, prometo. Quando as crianças se afastaram com Cláudia, voltei minha atenção para Otávio, que parecia ter envelhecido 10 anos nos últimos 10 minutos. Como você pode fazer isso? Ele murmurou, a voz trêmula de raiva e humilhação. Na frente das crianças? Na frente dos meus colegas de trabalho? Como você pôde trair sua família no cinema, onde seus próprios filhos poderiam ver? Retruquei calmamente. Como pôde desviar dinheiro que deveria estar pagando o aparelho ortodôntico do Lucas ou as aulas de natação da Sofia? Como pôde planejar uma nova vida em São Paulo sem sequer considerar o impacto nas pessoas que supostamente amava? Ele abaixou a cabeça, incapaz de sustentar meu olhar. Do outro lado da piscina, vi seu diretor na Tech Solution levantar-se e caminhar em nossa direção. Otávio notou o movimento
e empalideceu ainda mais. Você arruinou minha carreira, sussurrou. Não, Otávio. Você fez isso sozinho quando decidiu misturar trabalho e prazer de maneira antiética. Eu apenas trouxe luz à verdade. O diretor, um homem austero de meia idade chamado Alberto, parou ao lado de nossa mesa. Senhor Menezes, precisamos conversar urgentemente. Em particular. Otávio assentiu mecanicamente e se levantou, parecendo diminuído. Antes de seguir Alberto, ele me lançou um último olhar. Não de ódio, como eu esperava, mas de derrota absoluta. Isso não acabou assim, murmurou. Pelo contrário, respondi. Isso é exatamente o fim. Nosso casamento termina aqui, mas minha vida está apenas começando. Enquanto ele se afastava com Alberto, permaneci sentada, subitamente consciente do silêncio que havia se instaurado ao meu redor. A apresentação no telão havia terminado, mas a tensão no ar era palpável. Alguns hóspedes me olhavam com curiosidade, outros com desaprovação, e alguns, principalmente mulheres, com algo que parecia admiração. Rafael aproximou-se discretamente. Acho que conseguimos o que queríamos. Tem certeza que está tudo bem? Assenti, sentindo um cansaço profundo me envolver. A adrenalina que me sustentara nas últimas horas começava a dissipar, deixando-me esgotada. Obrigada, Rafael, por tudo. É o mínimo que poderia fazer. Minha mãe passou por algo parecido e ninguém estava lá para ajudá-la. Ele sorriu gentilmente. Além disso, consegui material incrível para minha tese sobre intervenções audiovisuais em espaços públicos. Isso me arrancou um pequeno sorriso. Mesmo nos momentos mais difíceis, a vida acadêmica encontrava seu caminho. Levantei-me e caminhei até a beira da piscina, observando meu reflexo na água cristalina. A mulher que me encarava de volta parecia diferente, mais forte, sim, mas também carregando o peso de uma batalha que, embora necessária, deixaria cicatrizes. Mauro se aproximou com uma xícara de chá de camomila. Achei que poderia precisar disso. Ajuda a acalmar os nervos. Aceitei agradecida, sentindo o calor da porcelana entre meus dedos. Como estão as crianças? Você consegue vê-las da recepção? Sua cunhada as levou para a praia. O menino parecia abalado, mas a menininha já estava correndo atrás de caranguejos. Sofia sempre teve essa capacidade incrível de encontrar alegria mesmo nos momentos mais sombrios. Era uma qualidade que eu esperava que ela nunca perdesse. Passei a hora seguinte ali, bebendo chá e observando o vai e vem dos hóspedes, sentindo-me estranhamente desconectada de tudo, como se estivesse assistindo a um filme da minha própria vida, onde o clímax já havia passado e agora estávamos na resolução silenciosa que precede os créditos finais. Otávio não retornou ao café da manhã. Através de Mauro, soube que ele havia subido para o quarto acompanhado pelo diretor e que agora estava fazendo as malas. Aparentemente, sua estadia na pousada seria abreviada. Por volta do meio-dia, Cláudia voltou com as crianças. Lucas ainda parecia abalado, mas mais controlado. Sofia correu até mim com um pequeno búzio nas mãos, completamente alheia à gravidade do que havia testemunhado. Olha o que eu achei, mamãe! A tia Cláudia disse que se você colocar no ouvido, dá para escutar o mar, mesmo quando estiver longe da praia. Abracei-a forte, inspirando o cheiro de sal e sol em seus cabelos. É verdade, meu amor. É como ter um pedacinho do oceano sempre com você. Lucas se aproximou mais cautelosamente, os olhos vermelhos de tanto chorar. Estendi o braço e o trouxe para junto de mim, incluindo-o no abraço. Sinto muito que você tenha visto tudo isso, filho. Não era o que eu planejava. Ele me surpreendeu com sua resposta madura. Estava na hora de todos verem a verdade, mãe. Estou cansado de fingir que não sei o que está acontecendo. Uma onda de culpa me invadiu. Por quanto tempo meu próprio filho havia sofrido em silêncio, protegendo-me enquanto eu deveria estar protegendo-o. A partir de agora, só verdades entre nós, prometo. Cláudia se juntou a nós, colocando a mão em meu ombro. Otávio está deixando a pousada. Alberto pediu que eu informasse que ele levará as crianças para a casa da mãe dele em Vitória hoje à tarde, se você concordar. Considerei a proposta. Parte de mim queria negar, manter meus filhos comigo neste momento, mas sabia que eles precisavam de algum tipo de despedida, de um fechamento, mesmo que temporário. Tudo bem, mas quero que voltem para casa amanhã cedo.
Precisamos começar a nos ajustar à nossa nova realidade juntos. Cláudia assentiu e se afastou para fazer a comunicação. Lucas permaneceu ao meu lado, enquanto Sofia correu para mostrar seu búzio a um grupo de crianças que brincava próximo à piscina. Você vai mesmo fazer mestrado, mãe? Perguntou Lucas subitamente. Vou. Era um sonho que tinha guardado por muito tempo. E nós? Vamos atrapalhar seus estudos? Segurei seu rosto entre minhas mãos, olhando diretamente em seus olhos tão parecidos com os meus. Vocês nunca serão um atrapalho, Lucas. São minha força, minha motivação. Tudo que faço, inclusive retomar meus estudos, é para construir uma vida melhor para nós três. Ele sorriu timidamente. Posso te ajudar com as pesquisas? Tenho ficado muito bom em encontrar informações online. Meu coração se encheu de um amor tão intenso que quase doía. Claro que pode. Seremos uma equipe incrível. Pouco depois, Otávio apareceu na área da piscina com suas malas. Parecia derrotado, os ombros caídos, o rosto marcado por uma mistura de vergonha e resignação. Alberto o acompanhava, mantendo uma distância respeitosa, mas vigilante. Posso falar com as crianças? Perguntou ele, sua voz desprovida da confiança habitual. Assenti. Lucas, Sofia, venham se despedir do pai. Sofia correu alegremente, abraçando as pernas de Otávio sem reservas. Lucas aproximou-se mais lentamente, a mágoa ainda evidente em seu olhar. Vou levá-los para a casa da vovó Terezinha esta noite, disse Otávio, ajoelhando-se para ficar na altura de Sofia. Amanhã cedo trago vocês de volta para casa. Por que você está com as malas, papai? Perguntou Sofia, notando as bagagens. Não vai nadar com a gente hoje? Não, princesa. Papai precisa resolver algumas coisas. Ele olhou para Lucas, que se mantinha a alguns passos de distância. Filho, eu sei que você está com raiva de mim agora e tem todo o direito, mas espero que um dia possamos conversar sobre tudo isso. Lucas não respondeu, apenas assentiu rigidamente. Otávio se levantou, parecendo envelhecido e cansado. Vou esperá-los no carro, disse para as crianças. E então se virou para mim. Os papéis, vou assiná-los, todos eles. Você venceu, Renata. Balancei a cabeça. Não se trata de vencer ou perder, Otávio. Nunca foi uma competição. Era sobre verdade, respeito e consequências. Ele assentiu lentamente, como se as palavras finalmente fizessem sentido. Por um momento, vislumbrei o homem por quem me apaixonara anos atrás. Reflexivo, capaz de admitir erros. Mas aquele homem havia se perdido há muito tempo, substituído por alguém que eu mal reconhecia. As crianças estarão em casa amanhã às 10h, disse ele simplesmente, e então se afastou. Alberto ainda a seu lado como uma sombra silenciosa. Observei-o partir, sentindo não o triunfo que imaginara, mas uma estranha mistura de alívio e melancolia. Uma fase da minha vida havia terminado definitivamente. O futuro era incerto, mas pela primeira vez em muito tempo, senti que estava no controle do meu próprio destino. Rafael aproximou-se novamente, câmera em mãos. Conseguimos um material incrível. Você tem certeza que não se importa que usemos parte disso no documentário? Desde que as crianças não apareçam e meu nome real não seja usado? Não me importo. Talvez a história ajude outras mulheres em situações semelhantes. Ele assentiu, compreendendo a gravidade da permissão. Vou garantir que seja tratado com respeito e vou te enviar uma cópia antes de qualquer exibição pública. As crianças se despediram e partiram com o pai, deixando-me sozinha na pousada. Cláudia havia retornado a Vitória para uma reunião de departamento inadiável, mas prometeu voltar para me buscar no final da tarde. Caminhei até a praia, sentindo a areia morna entre os dedos. O oceano se estendia infinito à minha frente, suas ondas marcando um ritmo constante, imperturbável. Como continuaria? Com ou sem meus problemas? Com ou sem minhas vitórias? Havia algo reconfortante nessa indiferença cósmica. Peguei meu celular e tirei uma foto do horizonte. A primeira imagem de minha nova vida. Enviei para Patrícia com uma mensagem simples. Acabou. Estou livre. A resposta veio quase instantaneamente. Não acabou, Renata. Apenas está começando. Te espero para comemorar quando voltar. Sorri para o oceano, sentindo uma brisa suave acariciar meu rosto. Ela estava certa. Isto não era um final.
Era um novo começo. A verdadeira vingança não estava na humilhação pública de Otávio ou no fim do nosso casamento. Estava na minha libertação, na reclamação do meu próprio poder, na redescoberta da mulher que eu sempre fui, mas havia temporariamente esquecido. 5 meses se passaram desde aquela manhã na pousada Horizonte Azul. Enquanto observo o pôr do sol na praia da costa, com Lucas e Sofia construindo castelos de areia próximos a mim, não posso deixar de refletir sobre como a vida pode mudar completamente em tão pouco tempo. O divórcio foi finalizado com surpreendente rapidez, graças aos documentos meticulosamente preparados por Beatriz e à disposição de Otávio em não contestar nada, talvez por vergonha, talvez por culpa, ou simplesmente porque sabia que não tinha escolha depois daquela exposição pública. O fato é que ele cumpriu todos os termos que propus: custódia compartilhada com residência principal comigo, divisão equitativa de bens, pensão adequada para as crianças. Quanto à sua carreira, as coisas não foram tão simples. Ele não foi demitido imediatamente da Tech Solution como eu havia previsto. Em vez disso, foi transferido para um cargo sem subordinados diretos e com responsabilidades significativamente reduzidas. Uma humilhação profissional que, para alguém como Otávio, talvez tenha sido até mais dolorosa que a exposição pública de sua traição. Janaína desapareceu completamente do mapa. Soube por Cláudia que ela pediu demissão no dia seguinte ao incidente e mudou-se para outro estado. Aparentemente, não era o grande amor da vida de Otávio que justificaria sacrificar tudo. Era apenas mais uma aventura, mais uma conquista para alimentar seu ego. Quanto a mim, bem, minha vida tomou rumos que nem nos meus sonhos mais otimistas eu poderia imaginar. Comecei o mestrado em literatura brasileira e, para minha surpresa, recebi uma bolsa de estudos integral. Meu projeto sobre as personagens femininas na obra de Machado de Assis ganhou elogios dos professores e já foi aceito para apresentação em 2 congressos nacionais. No colégio onde leciono, fui promovida a coordenadora do Departamento de Língua Portuguesa, um cargo que me dá mais flexibilidade de horários para conciliar trabalho, estudos e maternidade. Eliana tem sido uma aliada inestimável nessa transição, cobrindo minhas aulas quando preciso me ausentar para compromissos acadêmicos. As crianças estão se adaptando surpreendentemente bem. Lucas passou por algumas semanas difíceis de raiva e confusão, mas com a ajuda de uma psicóloga infantil maravilhosa, está processando tudo de forma saudável. Na verdade, seu desempenho escolar melhorou, como se o fim da tensão em casa tivesse liberado energia para outras áreas de sua vida. Sofia, com a resiliência típica de crianças pequenas, aceita nossa nova realidade com naturalidade. Sente falta do pai, claro, mas os finais de semana com ele são preenchidos com atividades e atenção que raramente recebia quando vivíamos todos juntos. Ironicamente, Otávio parece estar se tornando um pai mais presente na ausência do que jamais foi na presença. O documentário de Rafael ganhou um prêmio universitário e foi exibido em um pequeno festival de cinema independente. Minha história, com nomes alterados e rostos desfocados, tornou-se um estudo de caso sobre empoderamento feminino e redefinição pessoal após traumas relacionais. Recebi mensagens de mulheres que se identificaram com minha situação e encontraram coragem para buscar suas próprias verdades. Patrícia brinca que eu deveria escrever um livro, mas por enquanto prefiro focar na dissertação de mestrado. Há tempo para memórias mais tarde, quando as feridas estiverem completamente cicatrizadas e a perspectiva for ainda mais clara. O mais importante, aprendi a me valorizar novamente. A mulher que permitia ser diminuída, que aceitava mentiras por comodismo, que adiava sonhos em nome de uma estabilidade ilusória. Essa mulher não existe mais. Em seu lugar, surgiu alguém que reconhece seu próprio valor, que impõe limites, que se permite sonhar e concretizar esses sonhos. Se você está assistindo este vídeo, talvez esteja passando por algo parecido. Talvez esteja se perguntando se deve confrontar uma verdade dolorosa ou continuar fingindo que não vê as evidências à sua frente. Talvez tema as consequências de erguer sua voz, de exigir respeito, de reclamar o que é seu por direito.
Posso apenas dizer que a verdade, por mais dolorosa que seja no momento, é infinitamente mais libertadora que a mais confortável das mentiras. O medo do desconhecido é real e paralisante, mas do outro lado dele existe uma versão de você que está esperando para florescer. Uma versão mais forte, mais autêntica, mais completa. Minha história não é sobre vingança no sentido tradicional. Não se trata de fazer alguém sofrer na mesma medida em que você sofreu. É sobre restaurar um equilíbrio, sobre consequências naturais para escolhas conscientes, sobre mostrar a seus filhos que verdade e dignidade são valores inegociáveis. Hoje, quando Lucas ou Sofia me perguntam por que não estou mais com o pai deles, respondo com honestidade adequada à idade, porque escolhemos caminhos diferentes, e isso é melhor para todos nós. Às vezes o amor muda de forma, mas nunca diminui, e sinto que é verdade. Não odeio Otávio. Na verdade, sinto uma espécie de gratidão distante. Sua traição foi o catalisador que me trouxe de volta a mim mesma. Se minha história tocou você de alguma forma, gostaria de pedir alguns minutos do seu tempo. Inscreva-se no canal Vingança do Dia para acompanhar outras histórias de pessoas reais que encontraram força em momentos de crise, que transformaram dor em crescimento, traição em oportunidade. Cada experiência compartilhada aqui pode ser a luz que alguém precisa para encontrar seu próprio caminho. Deixe seu like neste vídeo. Esse simples gesto ajuda tremendamente nosso canal a alcançar mais pessoas que possam se beneficiar dessas histórias. E se puder, deixe um comentário contando um pouco da sua própria jornada, ou simplesmente compartilhando suas impressões sobre o que assistiu. Os comentários são a forma mais valiosa de conexão entre nós. Leitores de experiências, companheiros de estrada nessa complexa jornada chamada vida. Para aqueles que puderem e desejarem contribuir de forma mais direta, temos a opção Valeu Demais, disponível neste canal. Uma forma de doação que nos ajuda a cobrir os custos de produção e nos permite trazer novos vídeos diariamente. Cada contribuição, por menor que seja, representa não apenas apoio financeiro, mas o reconhecimento do valor deste espaço de compartilhamento e cura coletiva. Seus Valeu Demais são o que torna possível dedicarmos tempo integral à pesquisa, produção e edição de conteúdos autênticos e transformadores como este. Sem essa ajuda, seria impossível manter o compromisso de trazer histórias novas todos os dias. Histórias que podem ser o ponto de virada na vida de alguém. Lembre-se, sua história também merece ser ouvida. Se você tem uma experiência de superação, transformação ou aprendizado significativo que gostaria de compartilhar, deixe-nos saber nos comentários. Muitas das histórias que apresentamos aqui começaram exatamente assim, como um breve relato de alguém que descobriu que sua experiência poderia iluminar o caminho de outros. Hoje, enquanto observo meus filhos brincando na praia, sinto uma paz que parecia impossível há apenas alguns meses. Não porque tudo está perfeito, longe disso. Há dias difíceis, desafios financeiros, momentos de dúvida, mas pela primeira vez em muitos anos, estou vivendo minha própria verdade, escrevendo minha própria história, definindo meu próprio valor. E isso, amigos que me assistem, não tem preço. Até o próximo vídeo. Não deixem de se inscrever, ativar o sininho das notificações, deixar seu like e, claro, aquele comentário que faz toda a diferença. E se puderem, ajudem com o Valeu Demais. Cada contribuição nos aproxima do sonho de transformar ainda mais vidas através das histórias que compartilhamos aqui. Obrigada por me ouvirem. Obrigada por fazerem parte desta comunidade. E lembrem-se, sua história não termina nos capítulos dolorosos. Os melhores ainda estão por vir.